Deus colocou no meu coração uma pergunta para nós encontrarmos em João capítulo 20. Se tem suas Bíblias e gostariam de acompanhar a leitura, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu no domingo da Páscoa anterior. Ele estava ausente, talvez voltou para casa, nós não sabemos. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a preciosidade de Tua palavra, as experiências contadas ali e os desafios de Tua palavra enquanto nós aguardamos a volta de Nosso Senhor, que foi pregado naquela cruz, para nós também vermos o que Tomé viu. Oh Deus, abençoa a Tua palavra a todo o coração. E se tiver alguém aqui esta noite que não Te conhece pessoalmente, não tem essa segurança do perdão dos seus pecados, e que o juízo, em vez de ser uma trauma tremenda e condenação eterna, seja: bem feito, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Eu intitulei esta palavra A Visão que Transforma. Todos nós apreciamos talvez os olhos mais do que qualquer dos 5 sentidos que Deus nos deu. Os olhos funcionam como uma espécie de radar. Eles, através da luz, faz com que nós possamos ver de cabeça para baixo, aqui uma parte de trás desse osso que não está oco, não. E ver aqueles que estão sentados na minha frente. A visão é muito preciosa, porque nós podemos andar sem medo, nós podemos evitar quedas, nós podemos evitar choques quando estamos dirigindo, só por causa desses olhos em nossa cabeça. O que a Bíblia fala sobre visão é um pouco diferente. Por exemplo, este livro de João menciona no primeiro capítulo que Deus Filho, a palavra, o Logos, se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. O que eles viram? Inclusive Tomé. Eles viram um homem, tal como qualquer outro, mas um dia eles viram Jesus cumprindo um dos textos mais importantes no Antigo Testamento para nós. É capítulo 53 de Isaías.
E lá aquele que era o Logos eterno de Deus, aquele que era Deus, morreu. E Tomé diz, o fim de um sonho que nunca se realizou. Está morto. A incredulidade de Tomé foi tão profundo que mesmo que os 10 discípulos que viram Jesus no dia 8 dias antes, ele disse, se eu não puder ver e tocar, eu não crerei. Exatamente como a maioria da população do mundo que não tem olhos para ver a pessoa de Jesus como de fato o eterno Filho. Aliás, o Richard Dawkins de Oxford, ele diz que gostaria que colocassem em todos os ônibus de Londres essa notícia, Deus não existe, pelo menos não há evidência. Isto é, não há nenhuma maneira de vê-lo. E se não dá para ver, se não dá para testar cientificamente, eu chego à conclusão que ele não existe. Queridos irmãos, Jesus foi muito gracioso com Tomé. Tomé poderia ter ficado em casa, ele talvez não estaria lá nesse cenáculo novamente, nesse domingo, 8 dias depois da Páscoa, quando de repente Jesus apareceu e Jesus separou ele dos outros e disse, já sabendo que ele estava com esta tremendo bloqueio da dúvida, que Jesus poderia não estar no túmulo, estava de fato vivo e não escondido em algum lugar morto. Então Jesus mostrou suas mãos, os punhos, onde os pregos tinham passado. Ele mandou ele colocar sua mão e aqui no seu lado e ver. E quando Tomé viu, ele foi derretido. Meu Deus, meu Senhor. Daí para frente, Tomé foi um homem bem distinto. Eu estive na Índia, no aeroporto de Madras, e lá a gente viu o local onde este irmão foi morto. Nem sei como foi a pauladas ou foi uma espada que cortou seu coração. Como os outros discípulos, todos mortos, menos João. Nós não temos nenhuma notícia da morte, nem na tradição que João tivesse sido morto violentamente. O que levou este homem a se tornar um pescador, de modo que tem uma igreja, uma denominação no sul da Índia chamado Mar Tomé, por causa do nome deste homem que teve uma visão que Jesus estava vivo. Eu queria que especialmente marcassem a frase que Jesus falou. Olhem nas suas Bíblias esta frase. Porque me viu, versículo 29, você creu, felizes os que não viram e creram. Em outras palavras, Jesus está oferecendo uma bênção especial para todos que estão ouvindo a minha voz nesta noite. E a bênção é esta, que vocês, diferentemente de 10 discípulos que tinham visto a Jesus,
diferentemente das mulheres que foram para o túmulo, e diferentemente de Saulo de Tarso, que na estrada de Damasco viu a Jesus, fez essa pergunta óbvia: quem és tu? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, quem tu estás perseguindo. E com essa visão ele também foi transformado como alguém que nasceu fora do tempo, diz ele em 1 Coríntios 15. Em outras palavras, tem aqueles que viram a Jesus e não persuadiram Tomé a crer, e certamente não convenceram Saulo de Tarso a crer, que estava nesse tremendo desejo de aprisionar todos os crentes possíveis, trazê-los amarrados e algemados até Jerusalém para ser julgados pelo Sinédrio e, com certeza, ou mortos, como foi Tiago, ou talvez aprisionados para o resto da vida. Mas ver a Jesus fisicamente, Paulo estava muito feliz que não era apenas uma visão, que era mesmo Jesus. Porque ele viu a Jesus tal como Tomé tinha visto. Jesus fisicamente ressurreto. E ele disse que sua visão foi como de alguém que foi ressuscitado dentre os mortos para ver a realidade do Senhor Jesus. Agora, que tipo de bênção resta para nós que nunca passamos a ver Jesus como Paulo e Tomé viram e como os outros 10 discípulos e aquelas mulheres? Qual é a maior bênção que ele diz aqui? Bem-aventurados, felizes aqueles que creram sem ver. Em outras palavras, eles viram com seu coração. Eles viram com os olhos internos. Não estes olhos que são tão importantes para a nossa vida. Portanto, eu queria que esta noite os irmãos abrem suas Bíblias para ver que tipo de visão é aquela que seu coração dá para você ser mais feliz do que os próprios discípulos, segundo a palavra de Jesus. É 2 Coríntios, e capítulo 3, e versículo 18. Que versículo importantíssimo para nós que vivemos quase 2000 anos após a ressurreição de Jesus. Versículo 18. A todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, literalmente de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Em outras palavras, acesso ao Senhor ressurreto, que para Tomé era essencial que ele visse com seus olhos, para nós não é, por causa da transformadora visão que Deus nos tem dado por intermédio do seu Espírito. Quem aqui duvida que Jesus está vivo? Quer levantar a mão? Ninguém. Não tem nenhum Tomé nem Tomisa. Ninguém. Por quê? Por que Tomé é mais incrédulo do que vocês? Resposta. O Espírito dá uma certeza maior do que as palavras de 10 homens. E quantas mulheres que tentaram convencer esse Tomé
que Jesus de fato estava vivo. Irmãos, tem muita gente nesse mundo que não acredita que Jesus está vivo. Eu tive, por exemplo, lá em Edimburgo, a visita de um professor do Novo Testamento, chamado Rudolf Bultmann. E nós tivemos o privilégio de reunir com ele e fazer algumas perguntas. E a pergunta-chave é esta: o senhor crê na ressurreição de Jesus? Ah, eu creio, claro. Professor mais famoso do mundo da área do Novo Testamento, da Universidade de Marburg. Fizemos a pergunta de novo. O senhor acredita que o corpo de Jesus de Nazaré, que foi sepultado naquele túmulo de José de Arimateia, o senhor acredita que esse corpo saiu andando vivo? Que a gente podia tocar e podia ver com os olhos físicos? Ah, não. Ele se recuou rapidinho. Eu não creio nisso, não. Professor da Bíblia que não crê. O que ele crê é que Cristo foi ressuscitado na mente dos discípulos. Não foi uma ressurreição física, não foi uma experiência real que a gente podia tocar como Tomé tocou. E o que é interessante nesse texto é que você tenha mais certeza do que Tomé que Jesus está vivo hoje e que ele voltará algum dia e que nosso encontro com ele vai ser um encontro tão real que não tenha a mínima dúvida. Quando você chega na hora destes olhos não funcionarem mais, e como Paulo disse, morrer é lucro. 2 Coríntios 3:18. Todos nós, a grande maioria, se não todos aqueles que leram esta carta pela primeira vez, nunca tiveram o privilégio que Paulo teve, nem dos outros discípulos lá nesse domingo da Páscoa, nem esse domingo que seguiu. Todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior. Em outras palavras, na medida que os irmãos leem a Bíblia, porque o contexto aqui é da Bíblia na sinagoga. Na sinagoga se lia a Bíblia, o Antigo Testamento, a única Bíblia que existia na época. O Novo Testamento foi juntado depois, inclusive esta carta que nós estamos lendo esta noite, 2 Coríntios. Mas os olhos fechados, incapacitados de ver o que o Antigo Testamento prometeu, de modo que eles fizeram uma interpretação distinta e, dessa maneira, eles negaram a ressurreição de Cristo. Um professor de Harvard, que é a escola talvez mais conhecida e reconhecida na América do Norte, escreveu um livrinho sobre Isaías 53. Mas ele se deteve particularmente no texto que fala da ressurreição de Cristo. Uma ressurreição física, literal, dele realmente ser visível aos olhos dos discípulos. Se os irmãos querem dar uma olhada, eu quero ler esse texto junto com os irmãos, capítulo 53 e versículo 10. Isaías 53 e versículo 10. Todo mundo está
procurando, porque eu gostaria que marcassem esse versículo, porque uma grande parte dos crentes não sabe onde que está predito a ressurreição de Cristo. Isaías 53. Versículo 10. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, falando do servo, que Jesus se identificou como aquele servo que veio para resgatar pecadores. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa e oferta, holocausto lá no altar, tinha que morrer e ser queimado, virar cinzas e fumaça. Uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E meus irmãos, quem podia ter imaginado que essa incredulidade de um Tomé, a incredulidade de uns grandes homens, segundo este mundo, não tem sido a experiência de milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Tem havido uma tentativa de saber, com homens como Johnston, quantas pessoas se convertem num dia como hoje? Quantas pessoas recebem aquela visão do Cristo ressurreto que Tomé viu só no segundo domingo? E se fosse um dia da semana, dia normal, calcula-se pelo menos 70 mil pessoas convertidas todo dia. 70 mil. E se fosse um domingo, pelo menos o dobro. De maneira que tem centenas de milhões de pessoas que Jesus, prometido nesse texto, verá seu prole, aqueles que estariam ligados a ele, como se fossem filhos, como se fossem filhas que fazem parte da família dele. Queridos irmãos, é uma coisa tão maravilhosa que países como a China, países que foram fechados por evangelho com suas religiões falsas, e depois o comunismo que tentou apagar todo vestígio do cristianismo, seja o país onde mais gente se converte hoje, todos os dias. Calcula-se de mais de 20 mil pessoas por dia veio a conhecer ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós somos muito felizes se de fato você crê. Porque se você crê, você está sendo transformado pelo Espírito que convence você que esta vida é uma vida apenas de vestibular e que nós estamos um dia, talvez para mim não vai demorar muito, talvez nem para a Patrícia, mas não precisa chorar, não. Paulo diz que morrer é lucro. Não é para lamentar, se quiser derramar algumas lágrimas, eu ficarei feliz por isso. Mas é só por causa do seu amor, não porque você está achando que eu estou passando mal. Oh, meus irmãos, como é bom morrer feliz. Como é bom saber que Jesus está vivo e que Ele vai nos dar, segundo 1 João, o texto que logo veio à minha mente, 1 João capítulo 3, versículos 1 a 4. Como esses versículos de 1 João animam
todos aqueles que já foram Tomés ou Tomisas para acreditarem e receber a bênção que Jesus prometeu para todos aqueles. Capítulo 3, de 1 de João, versículos 1 a 4. Vejam, interessante essa palavra, né? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Quando se usa essa palavra de fato, nós estamos declarando que pode ser provado. Como se prova que você de fato está crendo numa verdade que a grande parte da população do mundo não crê, que Jesus está vivo, e a transformação da sua vida. A maneira que você pensa, a maneira que você gasta dinheiro. Filhos de Deus são diferentes dos filhos do demônio. Claramente. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, não deu para ver. Eu não vi a ninguém ainda andando no seu corpo ressurreto, como Tomé viu naquele segundo domingo. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Temos uma visão pelo Espírito, uma visão transformadora, uma visão de acreditar o inacreditável. Pelo menos Tomé achou assim. Mas o texto diz, ainda haverá mais um estágio de transformação, além da transformação de glória em glória de 2 Coríntios 3,18, agora sim, uma transformação total. Não somos somente físico na ressurreição dos corpos, mas uma transformação de alegria mais pura, mais bela, mais incomparável de que nós podemos descrever. Uns dias atrás, convidado pelo Jaime Cisterna, eu fui para Calgary, no Canadá. Eu confesso que eu nunca tinha ido nessa região do mundo. E graças a Deus que não foi nos meados do inverno, porque lá o inverno é rigoroso, por chegar a 40 graus abaixo de zero. Portanto, eu cheguei lá já mais de um mês atrás e eles imediatamente dizem, amanhã, você não gostaria de ver esse lago Louisa? Lake Louise. Eu já tinha visto fotos, mas eu estava um pouquinho cansado, a viagem anterior tinha começado lá para as 4 da manhã, mas eu vou. 5 horas da manhã a gente estava no carro correndo para ver esse lago em um lugar chamado Banff, nas Rochosas do Canadá. Meus irmãos, se você só viu isso numa foto, não podem entender quase nada da majestade desse lugar. Reconhecido como um dos lugares mais lindos e bonitos do mundo inteiro. E quando nós chegamos lá às 8 da manhã e olhamos para aquela majestade da criação, naquele lago de água absolutamente pura, a neve naqueles fileiras descendo aquela face da montanha bem na nossa frente, muito alta, a gente diz, glória a Deus, é bonito mesmo. Mas os irmãos não podem ter uma ideia como que é esse lugar, se nunca foram para lá e nunca viram nenhuma foto. Sua ideia é muito vaga.
Sua ideia não pode ser outra coisa senão vaga. Mas um dia, Deus vai permitir, depois da ressurreição, você ir para lá e ver esse lindo lugar. Está tudo garantido, irmãos. Ele não fez só para canadenses, nem um americano solto por aí, andando pelo mundo. A mesma coisa diz o texto, dessa vida de transformação total, que não pode imaginar a glória que nos espera. Mas temos que crer. Esta semana eu espero gravar mais 4 mensagens sobre pecados que surgem na terra da incredulidade. Tem muitos pecados. Eu fiquei impressionado quando comecei a procurar. Pecados de todo tipo, ansiedade, ódio, avareza, insatisfação, reclamação, todos são pecados que surgem da incredulidade. Então a gente tem que falar 12 minutos em cada programa e a gente tem muito prazer em fazer isso, tentar fazer. Mas não esqueçam que uma vez que você vê aquilo que Tomé viu, quando você vê Jesus ressurreto mesmo, não somente com os olhos do coração, mas também os olhos da ressurreição, você não vai ter nenhum prazer mais em pecar, você não vai ter nunca mais razão para reclamar, você não vai ter nenhum problema de relacionamento mais com sua esposa ou não esposa, porque não se casa mais. Todo mundo igual à esposa. Que bênção aguarda essa vida sem conflitos, sem problemas, tudo resolvido para a eternidade. E se você é um daqueles felizes que Jesus falou em João 20, daquelas pessoas felizes, porque você crê sem ter visto. Portanto, vão ter o privilégio de já saber de antemão como será maravilhosa essa vida que está nos aguardando no futuro. Você vai ficar muita inveja de mim, por estar mais perto do que vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida que nós temos, mesmo a vida com seus problemas e todos os desafios, onde nós temos que aprender a viver dentro dos nossos limites, que serão retirados por sermos ainda carnais e ainda termos que lutar contra o inimigo da incredulidade em nossas vidas. Oh Deus, abençoe meus queridos irmãos da Igreja Central de Santo Amaro. Uma igreja que tem tipos de problemas que eu não posso nem imaginar, mas sabendo que um dia todos serão resolvidos. E que Deus seja glorificado por ter nos incluído em sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor.